Tribunal Federal dá início na primeira turma ao julgamento do primeiro núcleo acusado por tentativa de golpe de Estado envolvendo autoridades da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares, ministros e aliados que foram englobados nessa denúncia da Procuradoria-Geral da República. É muito importante lembrar que houve o fatiamento desta denúncia. Então amanhã Bolsonaro e o núcleo mais próximo é o grupo, que vai ser o primeiro a ter ali a análise do Supremo Tribunal Federal da primeira turma a respeito dos fatos que foram elencados pela Polícia Federal e depois denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Como acontece esse julgamento? Acontece na primeira turma do Supremo, amanhã de manhã. São 3 sessões que estão reservadas pelo presidente da primeira turma. O Supremo, você já sabe, ele é dividido em 2 turmas. A primeira e a segunda turma. Só o presidente que não participa nem da primeira e nem da segunda turma, porque tem funções administrativas, representativas ali do tribunal. Ele só participa dos julgamentos no plenário físico com todo o quórum do Supremo. Na primeira turma estão, então, Cristiano Zanin, que é o presidente, Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Esses são os ministros que vão aceitar ou não a denúncia. Não se trata de condenação nesse momento. É claro que já sabemos o que vai acontecer. Os ministros têm dado indícios, até porque eles falam mais que a boca, em eventos, em entrevistas. Nós já sabemos como pensam os ministros do Supremo Tribunal Federal, em declarações que vão muito além daquilo que é o recomendado pela lei da magistratura e pela prudência de um cargo tão importante como esse de ministro da Suprema Corte do Judiciário Brasileiro. O julgamento começa com os procedimentos tomados pelo presidente da primeira turma, depois o relator, procurador-geral da República. Cada advogado de defesa vai ter 15 minutos. A ordem ainda não foi informada pelo ministro Zanin, mas os advogados vão ter a oportunidade de fazer a manifestação lá no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E aí os ministros vão votar, vão dizer se recebem a denúncia de forma integral, parcial, se não recebem a denúncia. Nós já sabemos mais ou menos o que vai acontecer. A tendência, as apostas, não há casa de apostas, não há bet para esse caso, até porque alguém acha que ficaria milionário se apostasse em algum tipo de arquivamento nesse âmbito do judiciário. Mas a denúncia ela é séria. O questionamento maior que se faz hoje no mundo jurídico é sobre a primeira turma estar analisando isso, sobre o Supremo Tribunal Federal estar analisando isso, porque não há nenhuma autoridade ainda com cargo sendo julgado. Isso deveria ir para a primeira turma, ou melhor, isso deveria ir para a primeira instância e sair da esfera do Supremo Tribunal Federal, que tem coisa muito mais importante para julgar. Eventualmente um recurso até poderia chegar ao Supremo, questionando algum ponto da Constituição Federal. Mas isso é tarefa para juiz de primeira instância. Aí já começa muito errado. Já começa errada a análise de uma denúncia que, repito aqui, é séria, uma tentativa de golpe de Estado, Nós precisamos, claro, ter uma resposta. Mas isso tudo cai aí na vala, da insegurança jurídica quando o Supremo assume esse protagonismo exacerbado. Assim como no fim de semana acompanhamos muitas manifestações de juristas preocupados com a situação do Supremo, com o recado que está sendo passado à sociedade, quando o ministro Alexandre de Moraes, no plenário virtual, inaugurou os votos para aquela cabeleireira, Débora Rodrigues, que pegou um batom e pichou na Estátua da Justiça, perdeu o mané nos atos de 8 de janeiro. Aqueles vândalos que depredaram Brasília, quebraram o patrimônio público e deveriam responder pelos crimes praticados e não por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Convenhamos, com um batom ninguém consegue fazer isso. Não tinha fuzil, não tinha tanque, não tinha apoio militar, não tinha respaldo internacional. Como é que aqueles arruaceiros iam dar um golpe de Estado? 14 anos de prisão foi o que o ministro Alexandre de Moraes determinou no caso dessa cabeleireira, ou seja, está muito errado. Se a gente pegar outras manifestações, já tacaram fogo em Brasília, em Ministério, em outras épocas, vocês lembram disso? Prestação de serviço à comunidade, crime de dano, destruição do patrimônio público, isso tudo cabível e tem que punir mesmo. Ninguém está defendendo, passando a mão na cabeça de quem é vândalo. Agora, colocar uma pena muito maior do que aquela prevista para o crime praticado, aí é demais e gera mais uma vez e dá razão para esse movimento de insegurança jurídica que vivemos. Vamos aguardar.